Eu não sei nem por onde começar essa história. Meu nome é Marina, tenho 29 anos. E estou aqui porque preciso desabafar sobre algo que aconteceu há 2 meses e que mudou completamente a minha vida. Algo que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer, mas que fiz. E que ainda me deixa com o coração partido. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Essas histórias reais precisam ser ouvidas. E sua inscrição me ajuda muito. E no final, conta pra mim nos comentários. De que cidade vocês são? Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que me escutam. Vou começar pela parte mais difícil dessa história, porque foi isso que mudou tudo. Foi no dia do meu casamento, 15 de maio, uma data que eu sonhei durante anos, que eu planejei com tanto carinho e que se tornou o dia mais amargo da minha vida. Era 14h30 da tarde quando eu estava no salão de beleza, terminando os últimos retoques na maquiagem. Meu coração batia forte, mas era de felicidade, sabe? Aquela ansiedade boa de noiva. Até que minha madrinha, a Júlia, chegou correndo, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Marina, você precisa saber de uma coisa antes de ir para a igreja, ela disse, segurando minha mão com força. Eu lembro que meu estômago gelou na hora. O que foi, Ju? Aconteceu alguma coisa com o Daniel? Não é com o Daniel, é com a Carla. Carla, minha irmã mais nova, de 25 anos, minha dama de honra, a pessoa que eu mais amava no mundo depois do meu noivo. Ela não obedeceu o dress code, Marina. Ela está na igreja usando um vestido branco. Eu senti um mundo desabar. Não era só um vestido branco. Era pior do que isso. É um vestido de noiva, Júlia continuou, vendo minha expressão de horror. Um vestido de noiva completo, com véu e tudo. As pessoas estão confusas. Alguns convidados até perguntaram se ela não era noiva. Naquele momento, eu me olhei no espelho do salão. Vi minha maquiagem perfeita, meu cabelo impecável, meu vestido dos sonhos, e senti uma raiva que eu nunca havia sentido na vida. Uma dor tão profunda que parecia que alguém estava arrancando meu coração com as próprias mãos. Porque vocês precisam entender uma coisa. Isso não foi um acidente. Isso não foi um mal-entendido. Isso foi proposital. E eu vou contar para vocês o porquê. Para entender completamente essa história, eu preciso voltar um pouco no tempo. Voltar para quando tudo começou a dar errado, mas eu ainda não sabia. Daniel e eu nos conhecemos há 5 anos. Na faculdade, ele estudava engenharia, eu fazia psicologia. Foi amor à primeira vista, daqueles de filme mesmo. Nos formamos juntos, construímos nossa vida juntos. E há 2 anos, ele me pediu em casamento de um jeito tão lindo. Eu chorei por uma semana de felicidade. Carla sempre foi minha melhor amiga, além de irmã. Somos filhas únicas. Só nós duas, e nossos pais se separaram quando ela tinha 15 anos. Eu sempre cuidei dela, sempre protegi. Quando ela entrou na faculdade de moda, eu que paguei o primeiro semestre porque minha mãe estava passando por dificuldades financeiras. Quando ela terminou com um namorado de 3 anos, foi no meu apartamento que ela ficou chorando por semanas. Por isso, quando Daniel me pediu em casamento, a primeira pessoa que eu liguei foi para ela. Carla, você não vai acreditar. O que foi, mana? Você está gritando. Ele me pediu em casamento. Daniel me pediu em casamento. Eu lembro do silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou alguns segundos, mas que na época eu interpretei como choque de felicidade. Nossa, Marina, que maravilha, ela disse. Mas havia algo estranho na voz dela. Quando foi isso? Agora há pouco. Na praia, do jeito que eu sempre sonhei. Ele fez aquela coisa toda romântica com pétalas de rosa. Que bom, mana. Que bom mesmo. Na época, eu achei que era só o choque. Carla sempre foi mais reservada com os sentimentos. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que havia algo mais naquele tom de voz. O planejamento do casamento começou imediatamente. E desde o primeiro dia, Carla se mostrou estranha. Não era um apoio genuíno, sabe? Era como se ela estivesse fingindo estar feliz por mim. Quando eu escolhi as madrinhas e pedi para ela ser minha dama de honra, ela disse: Marina, você tem certeza? Não seria melhor a Júlia? Carla, você é minha irmã. Claro que quero você como dama de honra. Tá bom então.
Se você tem certeza, eu achei que era insegurança dela. Carla sempre teve problemas de autoestima. Sempre se comparava comigo. Eu sou mais alta. Sempre fui mais extrovertida. Me formei primeiro. Eu pensei que ela estava com medo de não estar à altura. Sabe? Como eu estava errada. Os meses passaram e cada decisão do casamento se tornava um campo de batalha silencioso. Quando eu escolhi o local, um salão lindo, com vista para o mar, ela disse: "Eu imaginava algo mais simples para você." Quando eu mostrei meu vestido, um modelo que eu havia sonhado há anos, com renda francesa e cauda longa a menos, ela comentou: "É bem chamativo, né? Muito diferente do que eu imaginava para você." E quando chegou a hora de escolher os vestidos das madrinhas, "Carla, o que você acha deste aqui?" Eu mostrei um modelo azul marinho lindo, elegante, que ficaria perfeito nela. Azul marinho, Marina, você sabe que essa cor não fica bem em mim. Então que tal este rosa antigo? Rosa me deixa com cara de doente? E este verde? Verde não combina com meu tom de pele. Foram 3 lojas diferentes, mais de 20 modelos testados. Carla rejeitava todos. Sempre tinha algo errado, sempre tinha uma desculpa. Até que ela disse: "Marina, e se eu escolhesse meu próprio vestido? Eu sou formada em moda. Eu sei o que fica bem em mim." Eu, na minha ingenuidade, achei que era uma ótima ideia. "Claro, mana! Só me promete que vai seguir a paleta de cores que a gente definiu. Azul, rosa antigo ou verde sage. Prometo," ela disse me abraçando. "Vai ficar lindo, você vai ver." Eu confiei nela. Confiei completamente. Durante as semanas seguintes, toda vez que eu perguntava sobre o vestido, ela dizia que ainda estava decidindo, que queria fazer uma surpresa. Eu insisti para ver, mas ela disse que queria que fosse uma surpresa para o dia do casamento. "Carla, eu preciso ao menos ver a cor. Coordenar com as outras madrinhas." "Marina, relaxa. Vai ficar perfeito. Eu prometo. Você vai ficar orgulhosa de mim." Orgulhosa. Essa palavra ecoa na minha cabeça até hoje. 3 semanas antes do casamento, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Carla começou a fazer perguntas esquisitas sobre os preparativos. "Marina, quantas pessoas confirmaram presença?" 150 pessoas? Por quê? Só curiosidade. "E vai ter fotógrafo profissional?" "Claro, o Leonardo, aquele que fez o casamento da prima Fernanda." Por que essas perguntas? Nada. Só queria saber como vai ser. Mas não eram perguntas normais de dama de honra interessada. Eram perguntas de alguém que estava planejando alguma coisa. Uma semana antes do casamento, minha mãe me ligou preocupada. "Marina, filha, você brigou com a Carla?" "Não, mãe, por quê?" "Ela está estranha comigo também." Quando eu pergunto sobre o casamento, ela muda de assunto. "E ontem ela me perguntou se eu tinha certeza de que você estava fazendo a coisa certa." O que ela quis dizer com isso? "Não sei, filha." Ela disse que casamento é uma coisa muito séria, que às vezes a gente se ilude. Eu fiquei inquieta com essa conversa, mas estava tão envolvida com os preparativos finais que deixei passar. Erro meu. 2 dias antes do casamento, eu estava no apartamento finalizando alguns detalhes quando Carla apareceu por lá. Ela estava diferente, mais arrumada que o normal, com um sorriso estranho no rosto. "Oi, mana. Como estão os preparativos?" Correndo atrás, como sempre. "Carla, você já tá com seu vestido pronto, sim. Tá lindo. Você vai amar, posso ver?" "Não, é surpresa, lembra?" Ela ficou por algumas horas, mas havia algo no ar. Ela fazia perguntas sobre Daniel, sobre nosso relacionamento. "Marina, vocês já conversaram sobre filhos?" "Claro, queremos 2. E se Daniel mudasse de ideia?" "Por que ele mudaria de ideia?" "Não sei. Às vezes os homens mudam depois do casamento." "Carla, por que você está falando isso?" "Nada. Só acho que vocês são muito novos ainda." "Novos?" Eu tinha 29 anos, Daniel 31. Estávamos juntos há 5 anos. "Como assim novos?" "Carla, você está bem? Parece que não está feliz com meu casamento." Ela me olhou nos olhos e disse algo que eu nunca vou esquecer. "Marina, eu só quero o melhor para você. E às vezes o que a gente acha que é o melhor, não é." Na época, eu pensei que ela estava com medo de me perder, de eu me casar e nos afastarmos. Que bobo, né? Como eu pude ser
tão ingênua. Na véspera do casamento, fizemos a tradicional reunião das madrinhas no meu apartamento. Todas vieram. Júlia, minha prima Fernanda, minha amiga da faculdade Paula e Carla, todas estavam animadas, testando sapatos, falando sobre o penteado, tirando fotos. Todas, menos Carla. Ela estava no canto, mexendo no celular, meio alheia à conversa. Carla, vem cá, vamos tirar uma foto todas juntas. Marina, eu tô meio cansada. Amanhã a gente tira milhões de fotos. Júlia me puxou pro lado. Marina, a Carla está estranha. Parece que não quer estar aqui. Eu sei. Ju, acho que ela tá nervosa. Você sabe como ela é tímida. Não é timidez, Marina. É outra coisa. Mas eu não quis escutar. Não queria problemas na véspera do meu casamento. Quando todas foram embora, Carla ficou para trás. Marina, posso dormir aqui hoje? Não quero ficar sozinha no apartamento. Claro, mana. Fica à vontade. Naquela noite eu mal dormi de ansiedade. Eram 3 horas da manhã quando eu escutei Carla falando ao telefone no quarto ao lado. Ela estava sussurrando, mas eu consegui escutar algumas palavras. Amanhã. Vai ser perfeito. Ela não vai esperar. Eu pensei que fosse alguma surpresa que ela estava organizando para mim. Mais uma vez, como eu estava errada. O dia 15 de maio amanheceu lindo. Sol brilhando, céu azul, temperatura perfeita. Eu acordei às 6 horas da manhã com o coração disparado, mas de felicidade. Era o meu dia, o dia que eu havia sonhado desde pequena. Carla acordou estranha. Meio agitada, meio nervosa, ela tomou café rapidinho e disse que ia para casa se arrumar. Carla, não quer se arrumar comigo? Eu reservei o salão para todas as madrinhas. Não, Marina, prefiro me arrumar em casa, com calma. Nos vemos na igreja. Tem certeza? Tenho. Vai ficar tudo lindo, você vai ver. Ela me deu um abraço apertado. Um abraço que durou mais tempo que o normal. Na época, eu pensei que era emoção. Agora, eu sei que era despedida. Cheguei no salão às 9 horas. Júlia, Fernanda e Paula já estavam lá. Começamos o processo de transformação. Cabelo, maquiagem, unhas. Eu estava nas nuvens conversando sobre tudo, rindo, tirando fotos. Cadê a Carla? Paula perguntou. Ela quis se arrumar em casa. Vai chegar na igreja. Que estranho. Ela não queria estar aqui com você no dia mais importante da sua vida? Eu senti um aperto no peito, mas não quis pensar nisso. Às 13 hours, eu estava pronta. Meu vestido estava perfeito, minha maquiagem impecável, meu cabelo como eu sempre sonhei. Eu me olhei no espelho e pensei, este é o meu momento. Foi aí que Júlia chegou correndo com aquela notícia que mudou tudo. Marina, você precisa saber de uma coisa antes de ir para a igreja. É sobre a Carla. E quando ela me contou sobre o vestido branco, sobre o véu, sobre as pessoas confusas na igreja, eu senti algo dentro de mim quebrar, literalmente quebrar. Júlia, você tem certeza do que está falando? Marina, eu vi com meus próprios olhos. Ela está lá, na primeira fileira, com um vestido de noiva completo. As pessoas estão sussurrando. Os convidados do Daniel estão perguntando quem é a noiva de verdade. Eu me sentei na cadeira do salão, tentando processar aquilo. Minha própria irmã havia sabotado meu casamento da pior forma possível. Marina, o que você quer fazer? Júlia perguntou, segurando minha mão. Eu olhei para ela, depois para Paula e Fernanda, que estavam em choque também. E então eu senti uma determinação que eu nunca havia sentido na vida. Eu vou até lá, eu disse, me levantando, e vou resolver isso. A igreja ficava a apenas 10 minutos do salão. Durante o trajeto de carro, minha mente estava a 1000 por hora. Eu tentava entender por quê. Por que Carla faria isso comigo? O que eu havia feito para merecer tamanha crueldade? Quando chegamos na igreja, eu pedi para Júlia entrar primeiro e verificar a situação. Ela voltou com o rosto pálido. Marina, é pior do que eu imaginava. Ela não está só de vestido branco. Ela está com um véu de noiva, grinalda de flores na cabeça, buquê na mão. Parece que ela está se casando também. E as pessoas? Estão confusas, sussurrando. Alguns convidados seus estão indignados, mas não sabem o que fazer. Os convidados do Daniel estão perguntando se houve algum engano na data. Eu respirei fundo. Júlia, eu vou entrar lá e vou pedir para ela sair. Marina,
Você tem certeza? Talvez seja melhor conversar com ela em particular. Não, eu disse, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. Ela quis fazer isso em público, na frente de todos. Então vai ser resolvido em público. Eu entrei na igreja. E a visão que eu tive, eu nunca vou esquecer. Carla estava sentada na primeira fileira, do lado direito, onde tradicionalmente fica a família da noiva. Ela estava com um vestido branco rodado, com detalhes em renda, um véu longo preso por uma grinalda de flores brancas e um buquê de rosas brancas na mão. Ela estava literalmente vestida de noiva, mas o pior não era isso. O pior era a expressão dela. Ela estava sorrindo, um sorriso satisfeito, como se estivesse gostando da confusão que havia causado. Quando ela me viu entrando, nossos olhos se encontraram, e naquele momento eu vi algo nos olhos dela que me gelou por dentro. Não havia arrependimento, havia satisfação. Eu caminhei até ela com toda a dignidade que eu conseguia reunir. A igreja foi ficando em silêncio aos poucos. As pessoas perceberam que algo estava acontecendo. Carla, eu disse baixo, mas firme. Precisamos conversar. Agora, oi, mana, você está linda, ela disse, como se nada estivesse acontecendo. Gostou do meu vestido? Eu escolhi especialmente para o seu casamento. Carla, você sabe muito bem o que está fazendo. Estou fazendo o quê, Marina? Estou aqui para o seu casamento, como dama de honra. Dama de honra não usa vestido de noiva. Ah, ela olhou para o próprio vestido como se tivesse acabado de perceber. Eu achei que ficava bonito. Não é para competir com você, Marina. Nunca seria a mentira. Era exatamente para isso. Carla, eu vou te pedir uma vez só. Vai no banheiro, tira esse vestido e coloca a roupa que você deveria estar usando. Marina, você está exagerando. É só um vestido. Não é só um vestido, Carla, e você sabe disso. As pessoas ao nosso redor estavam claramente escutando nossa conversa. Daniel, que estava no altar, nos observava com preocupação. O padre parecia perdido. Carla, eu disse, aumentando um pouco o tom de voz. Você tem 5 minutos para se trocar, ou eu vou ter que te pedir para sair da minha cerimônia. Foi aí que ela mostrou sua verdadeira face. Sair? Ela se levantou, sempre sorrindo, aquele sorriso falso. Marina, esta é uma igreja pública. Eu tenho o direito de estar aqui. Não vestida de noiva no meu casamento, você não tem. Marina, você sempre foi tão dramática. É só um vestido branco. Aliás, ela parou e me olhou de cima a baixo. O meu até que tá mais bonito que o seu. Aquilo foi a gota d'água. Carla, eu disse. E minha voz ecoou pela igreja inteira. Você tem 2 opções. Sai agora, por bem. Ou eu chamo a segurança e você sai por mal. Escolha, você não faria isso comigo, Marina. Eu sou sua irmã. Justamente por isso é ainda mais doloroso que você tenha feito isso comigo. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos os convidados nos observavam. Daniel veio até onde estávamos. Carla, ele disse, com a voz firme, por favor, saia da nossa cerimônia. Nossa cerimônia? Ela riu. Daniel, você tem certeza de que quer se casar com uma pessoa tão controladora? Chega, eu explodi. Chega, Carla. Eu não sei o que eu fiz para você me odiar tanto, mas não vou deixar você arruinar o meu casamento. Te odiar? Ela fingiu surpresa. Marina, eu não te odeio. Eu só acho que você não merece tudo isso. Não mereço? Você sempre teve tudo, Marina. Sempre foi a filha perfeita, a mais bonita, a mais inteligente. Sempre conseguiu tudo que quis. E agora vai ter o casamento perfeito também, finalmente. Finalmente a verdade. Carla, isso não te dá o direito de me dar assim, ela gritou, perdendo a compostura. Me dá o direito de aparecer também. De não ser só a irmãzinha esquecida que fica aplaudindo suas conquistas. Então, saia da minha igreja. Minha voz ecoou pelas paredes. Todo mundo se assustou, incluindo eu mesma. Eu nunca havia gritado assim na vida. Saia agora, Carla. Saia e não volte mais. Carla me olhou com ódio puro. Um ódio que eu nunca havia visto no rosto de alguém que eu amava tanto. Está bem, Marina. E você, mas saiba que você acabou de expulsar sua única irmã do seu casamento. E isso você nunca vai conseguir desfazer. Ela pegou o buquê, jogou no chão na minha frente, passou Emitima, e saiu da igreja com a cabeça erguida,
arrastando o vestido pelo chão. Eu fiquei ali, parada, vendo minha irmã sair da minha vida da pior forma possível. E o silêncio que ficou foi o silêncio mais doloroso da minha existência. Depois que Carla saiu, a igreja ficou em um silêncio constrangedor. Eu estava ali, parada no meio do corredor, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Minha irmã, minha própria irmã, havia tentado sabotear meu casamento da forma mais cruel possível. Daniel veio até mim e me abraçou forte. Marina, você está bem? Eu não estava. Eu estava destroçada por dentro, mas eu não podia deixar que isso arruinasse completamente meu dia. Eu acho que sim. Eu murmurei. O padre se aproximou. Minha filha, você gostaria de adiar a cerimônia? Eu olhei para Daniel, depois para todos os nossos convidados, que me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. E então eu pensei, não, eu não vou deixar ela ganhar. Não, eu disse, mais alto. Não vamos adiar nada. Vamos nos casar? Júlia veio até mim. Marina, você tem certeza? Ninguém vai te julgar. Se você quiser um tempo para... Eu tenho certeza, eu disse, endireitando os ombros. Eu planejo este casamento por 2 anos. Eu amo este homem e não vou deixar que a amargura de uma pessoa destrua nosso momento. Daniel sorriu para mim com tanto amor nos olhos. Você é incrível, ele sussurrou. E então nós nos casamos. Ali mesmo, 15 minutos depois da maior humilhação da minha vida, eu me casei com o amor da minha vida. A cerimônia foi linda, ápice do tudo. O padre fez um discurso sobre como o amor verdadeiro supera todas as adversidades. Quando Daniel e eu nos beijamos após o sim, os convidados aplaudiram com ainda mais emoção, como se estivessem celebrando não só nosso amor, mas nossa força. Mas eu mentiria se dissesse que consegui curtir completamente. Durante toda a festa, eu senti um vazio, a cadeira vazia na mesa da família, onde Carla deveria estar. As fotos em que ela não apareceu, os momentos em que eu automaticamente procurava por ela com o olhar. A pior parte foi quando chegou a hora do buquê. Traditionalmente, é a irmã da noiva quem fica na primeira fileira para tentar pegar. Mas não tinha irmã. Tinha um espaço vazio onde deveria estar a pessoa mais importante da minha vida, depois do Daniel. Os dias que se seguiram ao casamento foram os mais difíceis da minha vida. Daniel e eu fomos para nossa lua de mel em Santorini, mas eu não conseguia aproveitar completamente. Eu ficava pensando em Carla, no que havia acontecido, tentando entender o porquê. Tentei ligar para ela no 3º dia da viagem, a chamada foi direto para a caixa postal. Mandei mensagens. Sem resposta. Era como se ela tivesse desaparecido da minha vida. Quando voltamos da lua de mel, procurei minha mãe. Mãe, você conversou com a Carla? Minha mãe suspirou profundamente. Marina, eu tentei. Ela não quer falar sobre o que aconteceu, mas ela pelo menos explicou por que fez aquilo. Ela só disse que você não entenderia. Não entenderia o quê? Não sei, filha. Ela está diferente. Amarga, disse que finalmente mostrou quem ela realmente é. Isso me partiu o coração. Minha irmãzinha, que eu criei, que eu protegi, que eu amei incondicionalmente, havia se tornado uma pessoa que eu não reconhecia. 2 semanas depois do casamento, eu resolvi ir ao apartamento dela. Toquei a campainha insistentemente. Ela abriu a porta, mas não me deixou entrar. O que você quer, Marina? Eu quero conversar. Quero entender. Não tem nada para entender. Carla, você é minha irmã. Nós não podemos terminar assim. Nós não terminamos assim, Marina. Você que me expulsou, lembra? Eu te expulsei porque você sabotou meu casamento. Eu não sabotei nada. Eu só pareci bonita, Carla, para com essa farsa. Você usou um vestido de noiva no meu casamento, por quê? Ela me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela era bebê, mas que agora pareciam de uma estranha. Porque eu queria que as pessoas me vissem também, Marina. Só uma vez na vida, eu queria que as pessoas olhassem para mim em vez de olhar para você. Carla, durante 25 anos, Marina, eu fui a irmã da Marina. Nunca fui a Carla. Sempre fui a irmãzinha. A menos bonita, a menos inteligente, a menos tudo. Isso não é verdade. É sim, e você sabe que é. Você sempre foi a perfeita. E eu sempre fui a sobra. Carla, eu nunca te tratei como sobra. Eu sempre cuidei de você. Sempre.
Sempre me protegeu como se eu fosse incapaz. Sempre me ajudou como se eu fosse coitadinha. Nunca me viu como igual. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Carla, eu te amo. Você é minha irmã. E eu também te amava, Marina. Mas o amor não foi suficiente para aguentar viver na sua sombra para sempre. Então você resolveu destruir meu casamento? Eu resolvi ter o meu momento. Só que você não aguentou dividir os holofotes nem por 5 minutos. Dividir os holofotes? Carla, você apareceu vestida de noiva no meu casamento. E daí? As pessoas não iam confundir quem era a noiva de verdade. Iam sim. E confundiram. Você queria confundir. Ela ficou em silêncio por um momento. Talvez, disse finalmente. Talvez eu quisesse mesmo. Por quê? Porque pela primeira vez na vida eu queria ser a protagonista da história. Mesmo que fosse na sua história, depois dessa conversa, eu pensei que finalmente havia entendido tudo. Que era só ciúme de irmã. Inveja acumulada ao longo dos anos. Mas eu estava errada. Havia muito mais por trás. Um mês depois do casamento, Júlia me ligou. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Sobre a Carla U que foi? Eu conversei com a Paula ontem e ela me contou uma coisa que a deixou muito perturbada. Fala, Ju. Você lembra da festa de aniversário da Paula? Em março? Lembro. A Carla estava lá e ela ficou conversando muito tempo com o Daniel. Meu estômago gelou. Conversando sobre o quê? Paula disse que ela viu Carla tentando, seduzir o Daniel. Ela estava muito próxima dele, tocando no braço dele, rindo alto demais das piadas dele. E o Daniel? Ele estava sendo educado, mas Paula achou que ele ficou incomodado. E quando você chegou na festa, Carla mudou completamente de comportamento. Por que a Paula não me contou isso antes? Ela não queria te preocupar antes do casamento. Mas depois do que aconteceu na igreja, eu desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala. Uma peça do quebra-cabeça havia se encaixado, e a imagem que se formava era ainda mais dolorosa do que eu imaginava. Carla não estava apenas com ciúme do meu casamento. Ela estava com ciúme do meu noivo. Naquela noite, eu conversei com o Daniel. Amor, eu preciso te perguntar uma coisa. E por favor, seja honesto comigo. Claro. Marina, o que foi? A Carla já tentou alguma coisa com você? Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que me disse tudo. Daniel, Marina? Eu não quis te contar porque não queria te magoar mais do que você já estava. Conta agora. Ele suspirou fundo. Na festa da Paula, ela ficou meio próxima demais, falando coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ela disse que eu era muito bonito para você, que eu merecia alguém mais. Aventureira? Aventureira? Palavras? E também disse que casamento deixa as pessoas chatas, que eu ia me arrepender. E você? Eu mudei de assunto e me afastei. Pensei que fosse só bebida, sabe? Mas depois, no outro dia, ela me mandou uma mensagem. Que mensagem? Daniel pegou o celular e me mostrou. Era uma mensagem da Carla, enviada no dia seguinte à festa. Oi, Daniel. Desculpa se eu falei demais ontem. É que eu fico preocupada com vocês dois. Casamento é uma coisa muito séria. Se você quiser conversar sobre isso, eu estou aqui. Beijão. Eu senti uma raiva que eu nunca havia sentido na vida. Uma traição dupla. Minha irmã havia tentado seduzir meu noivo e depois tentou sabotar meu casamento. Por que você não me contou? Porque era um mês antes do nosso casamento, Marina. Você estava estressada com os preparativos. Estava feliz. Eu não queria estragar isso por causa de uma bobagem da Carla. Bobagem? Daniel, ela tentou te seduzir. Tentou e não conseguiu. Eu amo você, Marina. Sempre amei só você. Eu sabia que ele estava falando a verdade. Mas a dor de saber que minha própria irmã havia tentado roubar meu noivo era quase insuportável. Depois dessa descoberta, eu me tornei uma detetive da minha própria vida. Comecei a repensar todos os momentos estranhos com Carla durante o planejamento do casamento. Todas as perguntas esquisitas, todos os comentários maldosos. Liguei para minha prima Fernanda. Fer, você notou alguma coisa estranha no comportamento da Carla durante os preparativos do casamento? Marina, eu não queria te falar isso antes, mas... Sim. O que você notou? Na festa do seu chá de panela, ela ficou falando mal do Daniel para algumas convidadas. Falando mal como? Dizendo que ele era muito sério.
que não era aventureiro o suficiente para você, que você estava se conformando com pouco, mais uma peça do quebra-cabeça. E mais, Marina. Ela ficou perguntando sobre detalhes do casamento, horário exato da cerimônia, quando você ia chegar na igreja, se tinha ensaio. Por quê? Na época, eu pensei que fosse só interesse de irmã, mas agora, pensando bem, parecia que ela estava planejando alguma coisa. Ela estava mesmo. O vestido de noiva não foi um impulso, foi um plano calculado para causar o máximo de estrago possível. Liguei para a loja onde ela havia comprado o vestido. Fingi ser ela e disse que queria saber sobre minha compra. Sim, o vestido branco rodado com véu e grinalda. A senhora comprou há 3 semanas, né? Foi um pedido bem específico. A senhora disse que queria algo bem chamativo para um evento especial, 3 semanas antes do meu casamento. Ela havia planejado tudo, mas a descoberta mais dolorosa ainda estava por vir. Uma semana depois, minha mãe me ligou chorando. Marina, filha, eu preciso te contar uma coisa. Sobre a Carla U, que foi, mãe? Eu encontrei o diário dela. Ela esqueceu aqui em casa quando veio buscar as coisas dela. E, Marina, tem coisas escritas sobre você e o Daniel que me deixaram muito perturbada. Que tipo de coisas? Ela escreve que sempre foi apaixonada pelo Daniel. Desde o primeiro dia que vocês começaram a namorar, eu senti o mundo desabar novamente. Como assim apaixonada? Ela escreveu que quando você apresentou ele para a família, ela se apaixonou na hora. E que durante esses 5 anos ela ficou esperando vocês terminarem. Meu Deus. E tem mais, filha. Ela escreve que quando você ficou noiva, ela entrou em desespero, que não conseguia aceitar que você ia se casar com o homem que ela amava. Mãe, isso não pode ser verdade. Tem mais, Marina. Ela escreveu que ia fazer de tudo para impedir esse casamento. E que se não conseguisse impedir, ia pelo menos arruinar para você. Eu comecei a chorar. Uma dor profunda, de traição, de luto pela irmã que eu pensava conhecer. Mãe, traz esse diário aqui em casa. Eu preciso ver. Marina, você tem certeza? É muito doloroso. Eu preciso saber a verdade completa. Quando minha mãe chegou com o diário, eu me tranquei no quarto e li página por página. Era uma narrativa de 5 anos de obsessão silenciosa pelo meu namorado. 15 de abril de 2019. Marina trouxe o Daniel para jantar em casa hoje. Meu Deus, ele é lindo e engraçado e inteligente. Por que ela consegue essas coisas e eu não? 3 de junho de 2019, fui ao cinema com Marina e Daniel hoje. Fiquei imaginando como seria se eu estivesse no lugar dela. Se ele me abraçasse assim, se me beijasse assim. 12 de dezembro de 2020. Marina falou que eles estão pensando em morar juntos. E you more. Como ela não percebe que não merece ele? 8 de março de 2023. Daniel me perguntou sobre um presente para o aniversário da Marina. Ficamos conversando por 1 hora. Ele é tão atencioso. Por que ela não vê que está desperdiçando um homem assim? 15 de junho de 2023, menos o pedido. Marina me ligou gritando que Daniel pediu ela em casamento. Eu fingi felicidade, mas por dentro eu estava morrendo. Ele era para ser meu. O amo há 4 anos. 20 de setembro de 2023. Tentei conversar com Daniel na festa da Paula. Tentei mostrar que eu seria melhor para ele que a Marina. Mas ele não entendeu as indiretas. Ou fingiu que não entendeu. 2 de abril de 2024. Comprei meu vestido hoje. Se eu não posso ter o Daniel, pelo menos vou arruinar o dia dela. Ela vai se lembrar do casamento dela como o dia que tudo deu errado. E vai ser por minha causa. Eu fechei o diário e chorei como nunca havia chorado na vida. Não era só perda, era luto. A Carla que eu conhecia, que eu amava, nunca havia existido. Durante 5 anos, ela havia fingido ser minha irmã enquanto planejava me destruir. Depois de ler o diário, eu soube que precisava confrontar Carla uma última vez. Não para tentar uma reconciliação, isso estava fora de questão, mas para fechar aquele ciclo, para dizer tudo o que precisava ser dito. Fui ao apartamento dela numa quinta-feira à tarde. Dessa vez, eu não bati na porta. Eu tinha uma chave reserva que ela havia me dado anos atrás, quando ainda éramos irmãs de verdade. Encontrei ela na sala assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Oi, Carla. Ela se assustou. Marina, como você entrou aqui? Com a chave que você me deu.
Nós precisamos conversar. Eu não tenho nada para falar com você, mas eu tenho muito para falar com você. Eu coloquei o diário em cima da mesa de centro, principalmente sobre isso. O rosto dela ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Nossa mãe encontrou e leu e me trouxe. E eu li tudo, Carla, tudo. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o diário como se fosse uma bomba prestes a explodir. E agora? Ela perguntou, finalmente. Agora, eu quero ouvir da sua boca. Quero que você me olhe nos olhos e me explique como você conseguiu fingir ser minha irmã. Durante 5 anos, enquanto estava apaixonada pelo meu namorado, eu não fingi nada. 5 anos, Carla. 5 anos você disse que estava feliz por mim. 5 anos você conviveu com a gente, jantou na nossa casa, passou Natal conosco. Tudo isso enquanto estava apaixonada pelo Daniel. E daí? Eu não podia controlar meus sentimentos. Não, você não podia. Mas podia controlar suas ações. E você escolheu me sabotar. Eu não sabotei nada. Carla, para de mentir. Eu li tudo. Você comprou o vestido de noiva 3 semanas antes do meu casamento. Você planejou tudo. Ela me encarou com raiva. Tá bom sim, eu planejei. E sabe por quê? Porque eu estava farta de ficar em segundo plano. Então você resolveu destruir minha felicidade? Sua felicidade? Marina, você tem noção de como é doloroso ver a pessoa que você ama se casando com outra pessoa? Principalmente quando essa outra pessoa é sua irmã? Carla, ele nunca foi seu, nunca te deu esperanças, nunca correspondeu, mas ele podia ter correspondido se você não estivesse sempre no meio. No meio? Carla, eu namorava com ele e eu estava apaixonada por ele. E isso te dava o direito de tentar destruir minha vida? Me dava o direito de tentar ser feliz também? Às minhas custas, se fosse necessário. Sim, aquela resposta me deixou sem palavras. Minha própria irmã havia acabado de confirmar que estava disposta a destruir minha felicidade para tentar construir a dela. Carla, eu disse, tentando manter a voz calma, você percebe que mesmo que você tivesse conseguido separar eu e o Daniel, ele nunca ia ficar com você? Depois de descobrir o que você fez? Talvez não. Mas pelo menos você também não teria ele. Então era isso. Se você não podia ter, eu também não podia? Eu olhei para ela menos para aquela pessoa que eu havia amado mais que tudo na vida, menos. E não a reconheci. Ela havia se tornado uma estranha cruel e amarga. Carla, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu disse, pegando o diário e me levantando. Você não destruiu meu casamento. Você não separou eu e o Daniel. Você não conseguiu nada além de mostrar quem você realmente é. Eu mostrei que não sou mais a irmãzinha submissa, que aceita tudo calada. Não, você mostrou que é uma pessoa capaz de traição, manipulação e crueldade. E que eu perdi 5 anos da minha vida achando que você me amava. Eu te amava. Não, Carla. Quem ama não faz o que você fez. Nunca. Eu caminhei até a porta, mas antes de sair, me virei uma última vez. Carla, eu quero que você entenda uma coisa. Você não perdeu apenas o Daniel. Você me perdeu também. E ao contrário dele, que nunca foi seu, eu realmente era sua irmã. E agora não sou mais. Saí do apartamento e fechei a porta. E com ela, fechei um ciclo de 25 anos da minha vida. Hoje, 2 meses depois do meu casamento, eu posso dizer que estou em paz com minha decisão. Não foi fácil. Não é fácil perder uma irmã, mas foi necessário. Daniel e eu estamos mais unidos do que nunca. O que aconteceu no nosso casamento, ironicamente, nos fortaleceu. Provamos para nós mesmos e para todos que nosso amor é mais forte que qualquer tempestade. Minha mãe ainda tenta mediar a situação. Marina, ela é sua irmã. Família é família, mas eu aprendi que família não é só sangue. Família é amor, respeito, lealdade. E Carla provou que não tinha nenhum desses sentimentos por mim. Eu não odeio a Carla. Ódio demanda energia, e eu não quero desperdiçar minha energia com alguém que escolheu me trair. Eu sinto pena dela. Pena de alguém que viveu 5 anos obcecada por uma pessoa que nunca quis,
que destruiu a única família que tinha por causa dessa obsessão. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter expulsado ela da igreja, se eu faria diferente se pudesse voltar atrás. A resposta é não. Eu não me arrependo. E faria exatamente a mesma coisa, porque vocês precisam entender. Não foi só sobre o vestido, foi sobre anos de mentira do fingiamento, de traição silenciosa. O vestido foi apenas o ato final de uma peça que ela vinha ensaiando há 5 anos. Eu mereço pessoas na minha vida que torcem genuinamente por minha felicidade, que vibram com minhas conquistas sem sentir inveja, que me protegem em vez de me sabotarem. Carla não era essa pessoa. E talvez nunca tenha sido. Essa experiência me ensinou muitas coisas sobre relacionamentos, sobre família, sobre confiança. Primeiro, aprendi que conhecer alguém há muito tempo não significa conhecer essa pessoa de verdade. Carla e eu convivemos por 25 anos, e eu descobri que não conhecia nem um pouco quem ela realmente era. Segundo, aprendi que inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que existem. Ela corrói a pessoa de dentro para fora, transforma amor em ódio, transforma a família em inimigos. Terceiro, aprendi que algumas traições são imperdoáveis, não por vingança, mas por autopreservação. Perdoar a Carla seria abrir espaço para ela me machucar novamente, e eu não posso permitir isso. Quarto, aprendi que é possível construir uma família escolhida. Júlia, por exemplo, se tornou mais irmã para mim do que Carla jamais foi. Daniel se tornou não só meu marido, mas meu melhor amigo, meu parceiro de vida de verdade. E por último, aprendi que proteger minha paz mental é mais importante que manter relacionamentos tóxicos, mesmo quando esses relacionamentos são com família. Hoje, enquanto eu conto essa história para vocês, estou grávida de 2 meses. Daniel e eu descobrimos semana passada. Estamos radiantes de felicidade. E sabe qual foi meu primeiro pensamento quando vi o teste positivo? Carla nunca vai conhecer meu filho. É triste? É, mas é a realidade. Meu filho vai crescer sabendo que tem uma tia, mas que essa tia escolheu não fazer parte da nossa família. Daniel disse que se for menina, quer colocar o nome de Esperança, porque ela representa um recomeço, uma nova fase das nossas vidas. Uma fase sem mentiras, sem traições, sem pessoas que fingem nos amar. Eu gosto desse nome, Esperança. Representa exatamente o que eu sinto agora. Esperança de que meu casamento seja longo e feliz. Esperança de que meu filho cresça em um ambiente de amor verdadeiro. Esperança de que eu tenha aprendido a reconhecer pessoas tóxicas antes que elas causem tanto estrago. E esperança de que um dia Carla encontre a paz interior que ela claramente não tem. E pare de tentar destruir a felicidade dos outros. Vocês que estão me ouvindo, provavelmente alguns de vocês têm famílias complicadas também. Talvez tenham irmãos ou irmãs que sentem inveja, que competem, que causam drama. Eu quero dizer para vocês, não é normal, não é coisa de família. Não é algo que vocês têm que aceitar. Família verdadeira não compete. Família verdadeira torce. Família verdadeira protege. Se vocês têm na vida de vocês pessoas que fingem alegria pelas conquistas de vocês, que fazem comentários maldosos, disfarçados de brincadeira, que sempre encontram um jeito de diminuir a felicidade de vocês. Essas pessoas não merecem estar na vida de vocês. Não importa se são irmãos, primos, pais. Relacionamento tóxico é relacionamento tóxico, independente do grau de parentesco. Vocês merecem ser amados de verdade. Merecem ter pessoas que vibrem genuinamente com suas conquistas. Merecem paz. E às vezes, para ter essa paz, precisamos tomar decisões difíceis. Como eu tomei, foi doloroso, foi o que mais doeu na minha vida, mas foi necessário. E hoje eu tenho certeza de que foi a decisão certa. Pessoal, essa foi minha história. A história de como descobri que minha própria irmã não era quem eu pensava que ela era. A história de como escolhi proteger minha felicidade e meu casamento acima de tudo. Eu sei que alguns de vocês vão achar que eu fui muito dura, que família é família e que eu deveria ter perdoado. Mas eu pergunto, vocês perdoariam alguém que tentou seduzir o parceiro de vocês e depois sabotou o casamento de vocês? Cada um tem que tomar suas próprias decisões. Essa foi a minha. Carla hoje está morando em outra cidade. Soube por minha mãe que ela arrumou um emprego lá
e está tentando recomeçar a vida. Eu torço para que ela seja feliz. Longe de mim. Daniel e eu estamos construindo nossa família, nossa vida, nossos sonhos. Sem pessoas tóxicas, sem dramas desnecessários, sem quem não torce genuinamente por nós. E sabe de uma coisa? Nunca fui tão feliz na minha vida. Se vocês gostaram da minha história, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e me contem nos comentários. De que cidade vocês são? E mais importante, vocês já passaram por situações parecidas em família? Como lidaram? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Muito obrigada por me escutarem. Até a próxima história.